Olá, seja bem-vindo ao curso Negócio de Sites. Eu sou Raul Cruz e vou ser o seu professor. Primeiramente, eu gostaria de parabenizá-lo por ter tomado a decisão de comprar esse curso. O investimento que você fez não representa nem 1% do que você pode ganhar logo no primeiro mês após terminar esse curso. O conteúdo que você vai receber aqui é um conteúdo de grande valor e alta demanda para o mercado de trabalho atual. Você pode ter certeza, todas as empresas, empreendedores individuais, infoprodutores ou até mesmo afiliados, uma hora ou outra, vão precisar dos seus serviços. E com o conteúdo deste curso, você vai estar preparado para atendê-los e ganhar um bom dinheiro. Então agora eu vou mostrar para você, aqui na tela do meu computador, tudo o que você vai aprender nesse curso. Vamos lá? Primeiramente, eu gostaria de mencionar que eu sou graduado em produção de multimídia e comunicação para a web pela Faculdade Anhanguera de Joinville, em Santa Catarina. Isso me torna qualificado a emitir um certificado ao fim desse curso. Desde 2008, eu venho criando websites para diversas empresas aí do Brasil todo. Já são mais de 500 trabalhos nos últimos 15 anos. Então, além de eu ter a parte teórica, eu também tenho a parte prática. E isso transforma este curso em um dos mais completos do mercado. Sobre o que é este curso? No módulo 1, o que você precisa fazer para conseguir seu primeiro cliente? Nessa aula de Arrume a Casa, vocês vão aprender o que vocês precisam fazer antes de iniciar a procura por clientes. Você precisa ter um site, precisa ter um Instagram, precisa criar um portfólio. Então, essa aula serve para isso. Na próxima aula, você vai ter uma aula sobre como abrir uma empresa. Pois é muito necessário que você trate isso não como uma renda extra, mas como um negócio, como algo que realmente pode se tornar uma empresa grande, um negócio muito lucrativo e que você pode viver realmente apenas com isso. Na próxima aula, vai ser a nossa quarta aula, eu vou te explicar como você pode prospectar clientes. Quais são os sites, quais são os lugares, quais são as formas, inclusive com um script de como prospectar clientes. Depois de prospectar o cliente, você vai precisar fazer uma reunião de apresentação para esse cliente. E eu vou te explicar como você vai se apresentar para o seu cliente. Após se apresentar ao seu cliente, você precisa elaborar uma proposta. Eu vou lhe passar um modelo pronto dessa proposta e você vai apenas precisar copiar esse modelo para o seu Canva e alterar com os dados do seu cliente e com o que você vai oferecer para o seu cliente. Depois de fazer essa proposta, você vai marcar uma reunião de briefing. Após o cliente aprovar a sua proposta, né? Você vai estar marcando uma reunião de briefing, onde você precisa perguntar para o cliente quais são os itens que ele vai querer colocar no seu site. Depois disso, você pode elaborar o seu contrato e enviar para o cliente assinar. Tudo online. Então, isso significa que você pode estar em qualquer lugar do mundo e mesmo assim você pode ter clientes em qualquer lugar do mundo. Pode atender um cliente aqui do Brasil, você morando no Japão, por exemplo, ou em Portugal, nos Estados Unidos, onde você decidir morar. Depois disso, você vai emitir os boletos para o cliente e ele vai fazer o pagamento da entrada. No segundo módulo, vamos falar sobre os primeiros passos antes de começar o site do cliente. O que você precisa fazer antes de realmente iniciar o site. Então, eu vou te mostrar como você vai contratar um domínio e uma hospedagem para o cliente, como você vai instalar o WordPress, que é a ferramenta base que a gente utiliza para criar site, inclusive mais de 80% dos sites realizados aí, todo o mundo, são feitos com WordPress. Quais são os plugins essenciais que você precisa instalar no WordPress para que ele funcione adequadamente? Inicialmente, esses são os primeiros plugins que você tem que instalar. Como você vai conseguir o Elementor Pro de forma barata? Pois eu vou lhe ensinar como instalar o Elementor Free, porém, você vai ver a necessidade de ter o Elementor Pro, que é o Page Builder, né? O construtor de sites no formato arrastar e soltar. Na próxima aula será o Google Sitekit. Quais são as configurações que tem que ser feitas no Google Sitekit, que é um dos plugins que a gente vai instalar ali na terceira aula do segundo módulo. E na última aula do segundo módulo, eu vou te ensinar a instalar um dos melhores temas do WordPress para você ter como base para construir o site de qualquer cliente. No módulo 3,
Nós vamos desenhar para o cliente entender. Nesse módulo, você precisa saber o que o cliente tem que te enviar para você conseguir fazer esse desenho. Depois disso, você vai elaborar o layout do site. O layout é justamente o escopo, é o desenho do site. E aí você vai marcar uma reunião de aprovação desse escopo, desse layout. O cliente aprovando de primeira, o que é muito difícil. Geralmente ele pede alguma alteração. Você vai agora criar a identidade visual no WordPress, utilizando o escopo que você já criou lá no Canva. Depois eu vou te ensinar a como deixar uma página em manutenção, para que quando alguém entrar no site, não vê o que você está fazendo lá, vê uma página em manutenção. E aí você consegue trabalhar lá dentro, mesmo criando o seu site, sem que o público em geral veja. Depois, vamos criar os itens do menu. Aí vamos começar com a parte dos banners. Praticamente todos os sites hoje utilizam banners, e eu vou explicar para vocês como utilizar o Smart Slider 3, que é um plugin gratuito para criação de banners. Aí tem a parte de converter as imagens, que é algo muito importante nos sites de hoje. Isso influencia diretamente na velocidade do site. E por último, aqui do módulo 3, temos os banners rotativos. Então eu vou lhe ensinar realmente como criar esses banners lá no Canva, exportar eles e converter ali com a ferramenta que eu já expliquei antes e colocar isso dentro do Smart Slider 3 para que apareça no site esses banners rotativos. No módulo 4, a gente vai realmente para o desenvolvimento. Então, tudo aprovado, agora é só arrastar e soltar. Criando o head do site. Então, vamos te ensinar aqui como começar ali a criar o head, que é o topo do site, a parte de cima, onde vai ficar o logo, o menu e alguns itens que em todas as páginas do site esse head vai aparecer. Na segunda aula aqui do módulo 4, você vai criar o footer do site, que é o rodapé do site. Esse rodapé também vai aparecer em todas as páginas. Então a gente cria esses dois primeiros porque são itens que vão aparecer em todas as páginas. Por terceiro lugar aqui, a gente vai criar a home do site. Então agora a gente vai fazer aqui a página inicial. Vamos criar a página inicial utilizando o head e o footer, e aí o conteúdo da página inicial, suas seções, tudo que vai aparecer aqui na página inicial, que foi o que você desenhou lá para o cliente. Depois vem as subpáginas. Então, se existir uma página de quem somos, uma página de contatos, uma página de serviços, produtos, tudo isso são subpáginas. E aí aqui a gente vai criar essas subpáginas. A quinta aula diz respeito ao botão do WhatsApp, algo muito importante nos dias de hoje, pois o WhatsApp é uma das ferramentas mais utilizadas no Brasil e no mundo para a comunicação de clientes com empresas. Então você vai colocar esse botão de WhatsApp na página do cliente, no site do cliente, para que quando algum cliente dele entre no site dele, possa chamar ele pelo WhatsApp de forma bem rápida. E esse botão ele vai ficar de forma flutuante. A sexta aula diz respeito a linkar todo o site. Como você vai linkar todas essas páginas que você criou, tanto a página home como as subpáginas, todas elas funcionem interconectadas. Na sétima aula, eu vou ensinar você a como deixar esse site que você acabou de criar todo responsivo, para que tanto através de um computador ou de um celular ou tablet, ele apareça de forma totalmente correta. Na oitava aula, eu vou lhe ensinar como fazer a reunião de entrega, o que você vai apresentar na hora de entregar para o cliente, como você vai apresentar a entrega do seu site e aprovar que ele seja publicado. E na última aula do quarto módulo, eu vou ensinar como você vai publicar, o que você tem que fazer por último aqui para publicar o seu site. E aí nós temos o módulo 5, que é praticamente um módulo bônus, que é o segredo para vender mais para o mesmo cliente, recorrência. Bom, na primeira aula, eu vou ensinar você a fazer uma reunião de manutenção e oferecer para o cliente a manutenção do site dele. Explicar para ele a importância de ter um site sempre com a manutenção em dia, sempre atualizado. Depois eu ensino você a fazer a proposta de manutenção, onde eu já vou te passar um modelo do Canva com essa proposta, e você vai alterar com os seus dados, os dados do seu cliente. Terceira aula, eu vou te ensinar a fazer o backup mensal, que é algo de suma importância que você vai, inclusive, oferecer para o cliente nessa reunião de manutenção, que é um backup mensal,
para que o site dele esteja sempre seguro. Depois, eu vou lhe ensinar a cadastrar o site do cliente da forma correta no Google Meu Negócio. Isso vai ajudar muito o site do cliente a indexar no Google, a aparecer nas primeiras páginas, e sempre que alguém estiver pesquisando sobre o conteúdo dele na região dele, né, geolocalização, vai encontrar lá a página dele lá no Google. Na quarta aula desse módulo, eu vou explicar aqui como faz a entrega de relatórios, utilizando o Google Sitekit, Google Analytics e entre outros relatórios que você precisa entregar, tanto o relatório de backup, o relatório de manutenção, o que foi feito no site nesse mês, quantas visitas teve no site e por aí vai. E na última aula, eu vou explicar para você uma forma de ganhar dinheiro utilizando plugins e hospedagem. Como ganhar dinheiro com isso? Como vender para o seu cliente plugins e hospedagem. Plugins que são pagos, que você pode vender para o cliente de forma que você ganhe uma comissão. E a hospedagem também, que é um item que você vai ser obrigatório que o seu cliente compre. Então você pode também estar ganhando uma comissão nessa hospedagem aí. Então, basicamente esse é o curso. Vamos estar iniciando aqui na próxima aula e até lá!